Olá, bom dia. Vivemos um tempo em que cada vez mais as palavras fluem com uma rapidez e uma afluência extraordinária. Há uns anos atrás, as pessoas só sabiam falar. Não havia nada de mais no falar, correto? Mas aí surgiram os telemóveis. E então as pessoas começaram a falar muito mais ainda, para além daquilo que já falavam. Sim, porque às vezes estamos chateados com o marido e aquilo que nos apetece fazer é falar com a amiga. E naquela altura não havia telefone, e quando não havia telefone a amiga às vezes nem estava por perto, então não dava de maneira nenhuma para se conseguir falar com ela. Então ficávamos fechadas em casa e caladas, não é? Assim eram as mulheres. Quando o marido chegava outra vez, abria-se a matraca e falava. Mas aí surgiu o telemóvel. E o telemóvel trouxe uma grande novidade. Possibilidade de enviar SMS. E aí começaram as mensagens escritas e demos com uma geração que passava a vida a mandar mensagens. E os mais velhos começaram a darem doidos, porque viam os mais novos só olhar para o telemóvel e a trocar mensagens constantemente. E nós pensamos assim, e agora como é que nós voltamos ao antigamente? A verdade é que as pessoas aprenderam a ficar caladas, mas a escrever. Pois é. A palavra escrita começou a ganhar uns contornos que até então ninguém pensava que pudessem existir. Mas as coisas não ficaram por aí. Passado mais um pouco, surgiu a nova era em que nós nos encontramos. É verdade, estou a falar em nova era, mas não estou a falar da nova era, está bem? Só estou a dizer que, neste novo tempo, aconteceu um outro fenómeno, que é o fenómeno do Twitter. É o fenómeno do Instagram, é o fenómeno do Facebook, é o fenómeno das redes sociais. E nesta altura, nesta época de redes sociais, o excesso de informação, sim, o excesso, também é prejudicial. Na verdade, sempre que nós passamos informação em excesso, nós prejudicamos a mensagem que queremos passar. Nem sempre as pessoas estão prontas e preparadas para receber muita informação. Menos é mais, dizia alguém. Não é só da comida. Sim, que os chefes de culinária gostam muito de dizer isto. É na decoração. Sim, também é na decoração, mas também é na informação. E quando nós passamos informação a mais, às vezes borramos a pintura toda. Isto porquê? Muitas vezes nós vamos a uma entrevista de emprego e damos informação a mais, coisas que não nos foram pedidas. E ficamos desesperados porque achamos que correu tudo tão bem naquela entrevista. Porquê que não me chamaram? Às vezes foi por causa da informação a mais que nós passamos. Outras circunstâncias, como por exemplo, estamos numa apresentação. Já passamos até à primeira fase da seleção, a segunda fase de seleção e agora estamos a fazer uma apresentação. Uma coisa corriqueira, uma apresentação de quebra-gelo. Mas naquela apresentação acabamos por passar informação a mais. Tipo, estou com depressão. Tipo, estou a tomar ansiolíticos. Tipo, tenho uma doença. Tipo, tenho que tomar comprimidos ou medicamentos para o resto da vida. Ou, sei lá, uma informação que nós achamos que é pertinente no nosso posto de trabalho. E acaba por nos fazer perder o trabalho. Então, menos é mais. E nós precisamos entender exatamente que se nós conseguirmos aprender a dosear a quantidade de palavras que nós usamos ou a informação que nós passamos a nível de mensagem escrita ou falada no nosso dia-a-dia, isso irá nos beneficiar. Estamos a falar do quê? Do poder das palavras. Exatamente, começamos ontem a falar sobre o poder das palavras e estamos a dar continuidade a esse mesmo tema, o poder das nossas palavras. Isso faz-me lembrar de uma jovem chamada Esther. Não sei se vocês já ouviram falar ou não de Esther, mas aqueles que leem a Bíblia com certeza já ouviram falar de Esther. Esther era uma jovem que para aí com os seus 17 anos casou com o grande imperador e quando ela foi chamada para substituir a rainha Vasti, ela recebeu um conselho daquele que foi o seu pai, o seu primo Mardoqueu, que a criou e foi seu pai como que pai adotivo desde que eles saíram de Jerusalém. E quando ela
recebe esse conselho. Ela não foi como a maioria dos jovens de hoje que não quer aceitar conselhos, não quer receber conselhos. Ela aceitou e guardou. Que conselho foi esse? Que ela retivesse a informação preciosa, mas que ela não dissesse tudo. Ele disse: nunca digas qual é a tua origem. Guarda essa informação para a altura certa. E foi o que ela fez. Ela guardou essa informação até o tempo oportuno. Porque tudo tem uma hora certa para ser revelado debaixo da terra. Tudo tem que acontecer no tempo certo. Ora, Esther, diante dessa situação, celebrou as suas bodas. Viveu o seu dia-a-dia naquele palácio. Ela própria aconselhou muitas vezes o seu marido em muitas coisas. Tanto ele, que era um rei severo, um rei austero, que muitas vezes prejudicou o seu povo, a partir do momento que casou com Esther, começou a beneficiar as províncias sobre a qual ele era governante. Isso é o poder da influência das nossas palavras na vida dos nossos maridos. Eles conseguem começar a visualizar as coisas de uma forma completamente diferente se nós tivermos a capacidade de passar para eles a percepção que nós mulheres temos da realidade, que tantas vezes é tão diferente da percepção dura, focada que os homens têm. Porque nós temos uma sensibilidade que eles não têm. E a capacidade que nós temos de fazê-los entender determinadas coisas pode mudar a realidade de muita gente. Esther entendeu isso e ela acabou por ser uma influenciadora, não manipuladora, mas uma influenciadora para o lado positivo do reinado do seu marido. Os anos passaram e depois de 5 anos, mais ou menos, já ela estaria aí com os seus 21, 22 anos, ela depara-se com uma situação em que a sua própria vida está em risco. É que Amã, a segunda pessoa mais importante do reinado, de todo aquele reino, de todo aquele império, decidiu matar todo o povo judeu. Até aí tudo bem. As pessoas nem sequer estão muito interessadas no povo judeu. Mas a verdade é que a história de Esther ficou registrada para a posteridade, para nós podermos compreender e entender como a nossa vida pode também ser como a dela foi. Mardoqueu faz chegar ao palácio a seguinte mensagem: avisem Esther que eu estou de jejum, eu rapei a cabeça, eu estou de pano e saco, eu estou no chão e não quero comer. Esther, ao saber disso, quer saber o porquê do seu pai adotivo estar naquele estado. Lembrando que ninguém no reino sabia que Mardoqueu tinha sido o pai adotivo de Esther, que era primo de Esther. Ninguém sabia do relacionamento familiar que eles tinham. Ela fica a saber da situação e o recado é-lhe dado: se tu não fizeres nada, todo o povo judeu irá morrer. Quem sabe não foi para este tempo que tu te tornaste rainha. Esther entra num jejum, num propósito, durante 3 dias, sem comer e sem beber. E após esse tempo, ela decide tomar uma posição. E ela diz a todos que, a partir de agora, ela vai ter com o rei, ainda que não seja permitido. Ela irá ter com o rei, ela irá interceder junto do rei, mas não da maneira como toda a gente iria fazer, como qualquer mulher iria fazer. Ela vai à presença do rei, quando não é permitido entrar na presença do rei, sem ser chamada, correndo risco de vida. E ela diz: gostava de te convidar, querido esposo, para vires a um jantar, um banquete nos meus aposentos. E traz também o teu melhor amigo. Sim, Amã, aquele que é o teu melhor amigo, o teu conselheiro. E depois do jantar fantástico que eles tiveram, o rei estava tão contente, tão satisfeito, que disse à esposa: então, e
tudo o que tu pedires eu te darei, diz-me o que é que tu queres que eu te faça. Venha amanhã e janta novamente comigo e traz também o teu amigo. E no dia a seguir o rei volta outra vez lá para ir jantar com ela e leva novamente o seu melhor amigo, o seu conselheiro. Terminando o jantar, o rei volta a perguntar-lhe: minha querida, diz-me o que é que tu queres que eu te faça e eu farei tudo o que tu quiseres. E ela diz: olha, eu quero que tu salves o meu povo e quero que salves-me a mim também, porque eu estou com uma sentença de morte em cima da minha vida. O rei fica muito indignado. Como é que é possível desejarem a morte da minha esposa? Ela é a minha mulher, a minha amada. E ela diz: olha, é o teu melhor amigo, com a tua permissão, que decretou a sentença para o meu povo e para a minha vida, em que o povo judeu será exterminado. E eu sou judia. Então podes ver aqui que essa informação que foi retida durante anos salvou a vida de um povo, salvou a vida de uma nação. E não só salvou a vida da nação, como salvou a vida da rainha, a sua própria vida. Isto para te dizer que as tuas palavras têm o poder de te salvar. Então não passes tanta informação a teu respeito. Hoje quero deixar-te o desafio de pensares antes de falar. Às vezes queremos um conselho, às vezes queremos orações, às vezes andamos desesperados para que alguém nos dê alguma atenção e dizemos coisas que não deveríamos ter dito. Estragam e destroem a nossa imagem diante dos outros, fazem com que as pessoas deixem de nos respeitar, fazem com que as pessoas deixem de nos aceitar, fazem com que as pessoas criem juízos de valor a nosso respeito que às vezes não têm nada a ver com a realidade. Então, o meu desafio é: mede as tuas palavras, pensa antes de falar, porque as tuas palavras têm poder. Deus te abençoe. Tenhas um bom dia extremamente fantástico e cheio da presença de Deus. Até à próxima.